Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, a nossa assessoria, ao web rádio presente, seja bem-vinda. Agradecer a Deus mais uma vez por esse momento que está usando essa tribuna. Quero começar a minha fala hoje parabenizando os meus colegas e as minhas colegas vereadoras pela passagem do dia do vereador, dia 1º de outubro. Agradecer também àqueles que me parabenizaram pela data. Queira ou não queira, muitos não gostam do vereador, mas certamente ela é extremamente importante a legislatura dentro do governo. Então, temos de parabéns, sim. Quero também falar um pouco a respeito do... Há pouco o Wagner aqui citou o tabagismo. Eu estive agora dia 3, sexta-feira, em São Lourenço, presente, e mais uma audiência, mais um encontro da subcomissão da COP11 sobre o tabaco. Tínhamos prefeitos, vereadores, secretários. Infelizmente, mais uma vez, o Cristal não estava presente. Toda a região estava presente. E não é uma reunião política. Tínhamos lá Pedro Pereira, tínhamos lá Zé Nunes, tínhamos lá Marcos Vinícius, Daniel Trezac, todos. Não é uma reunião política, sim, é uma subcomissão em defesa do tabaco. Mas parece que fala-se do valor do tabaco, mas quando a gente vê as atitudes para a gente defender o tabaco, não é a mesma coisa, não parece assim. Nesses encontros, vocês não imaginam a oportunidade que vocês perdem, que o governo municipal perde, em escutar algo sobre o tabaco. O que acontece a nível mundial sobre o tabaco, a luta que existe contra o tabaco e a luta dessa subcomissão em defesa do tabaco. Agora, nesse ano, parece que vai ser em Genebra, vai ser entregue esse relatório à subcomissão que já foi entregue no ano passado. E é importantíssimo quando você escuta as pessoas que realmente vivem e defendem essa categoria. Agora mesmo estavam falando técnicos a respeito do que estão planejando para conseguir de forma indireta acabar com o fumo, tabaco. Que não querem mais que fabriquem cigarros com filtro. Agora dizem que o filtro é extremamente agressivo ao meio ambiente e querem que fabrique cigarros sem filtro. Imagina, no momento que você fabricar cigarro sem filtro, certamente poucos vão fumar o nosso cigarro, mas o que vai acontecer? 50% do cigarro consumido no Brasil já é contrabandeado. Imagina. Se isso acontecer no Brasil, certamente, se está sendo 50%, esse percentual vai subir. E quem é que vai lucrar com isso? Sabe-se contrabando, é o crime organizado, que contrabandeia cigarro, esse que vai lucrar se for feito algo nesse sentido. Sabe-se que não adianta você proibir a cultura do fumo. Aquele que é fumante, ele não vai deixar de fumar. Aquele que é consumidor de droga, que é usuário de droga, ele não vai deixar de usar. Ele vai achar um meio de adquirir de alguma forma. E vai se tornar uma atividade extremamente lucrativa se isso acontecer no Brasil, é o que estão falando. E o governo federal está, sim, apoiando esse projeto contra o cigarro. O governo federal, infelizmente, ele prega uma coisa e faz outra. Falamos aqui há poucos dias, inclusive o vereador Tamar falou, a respeito da plantação de eucalipto no nosso município, que é extremamente preocupante, fazendas que serão ocupadas por eucalipto. Em 2018 foi aprovada uma lei federal, onde o eucalipto poderia ser restringido por uma lei municipal, porque o governo federal tinha uma lei que permitia a restrição do plantio de eucalipto em áreas produtivas. Infelizmente, esse governo atual que está no poder, em 2024, mudou um artigo lá na lei,
onde tornou ela uma atividade agrícola, o plantio do eucalipto. Então hoje não adianta nós querer fazer uma lei municipal, porque ela é considerada uma atividade agrícola pelo governo federal. Quer dizer, eles pregam uma coisa e fazem outra. De algum interesse, de alguma forma, não sei, porque agem assim. Então, a gente precisa, de alguma forma, defender isso aí, essas coisas. Por exemplo, o tabaco. Precisamos defender, sim, porque sabemos nós, nosso município, a importância do tabaco. Quando você escuta nesses encontros, os valores, os percentuais de receitas do município sobre o tabaco é uma coisa exorbitante, uma coisa, os municípios, por que o tabaco é tão lucrativo para os municípios? Porque o tabaco, ela é uma atividade que ela não tem quase sonegação. Todo mundo sabe disso. Ele é vendido e pouco fumo é desviado. Todo praticamente sai com nota do produtor para as empresas. Então, por isso que ele é extremamente lucrativo para os municípios, uma atividade extremamente lucrativa. Então, acho que vale a pena a gente acompanhar quando a nossa região, e vai continuar acontecendo esses encontros na nossa região, eles fazem em todos os municípios da região esses encontros, então, que a gente participe e leve o Cristal também a essas reuniões, para eles saberem também o quanto é importante o tabaco no Cristal. Eu estive lá, levei, não passou em branco, porque eu tive a oportunidade de falar sobre a cultura do tabaco no Cristal, então não passou em branco o Cristal nessa reunião. Quero falar mais uma vez aqui, eu não queria mais falar, mas sou obrigado a falar, mais uma vez, sobre a estrada do Capão da Cinza, que eu já falei tantas vezes aqui nessa tribuna. Mais uma vez o produtor me ligou que estava chegando semente, adubo para ele e ele não conseguia chegar na sua propriedade. Fala-se em patrulhamento, fala-se em corrigir estrada, mas são coisas pontuais, coisas pequenas que se resolvem talvez com 3 cargas de cascalho. Então eu não estou reclamando de uma estrada ruim, eu estou falando, trazendo aqui coisas pontuais que resolveriam a situação desses produtores. E não é um só, que ele não consegue passar nesses locais com carga, porque ele tem que colocar as máquinas à disposição para puxar, para rebocar esses caminhões nesses lugares. São trechos pequenos. Então a gente fica triste que a gente é cobrado. Como vereador sou cobrado, pessoa conhecida, ele me liga, me cobra. Então resta a mim, como o governo executivo prega, que não adianta pedir para mim, que eu não sou atendido. Isso é bem claro, as pessoas já sabem disso. Isso foi pregado, inclusive, na campanha, que não adiantava votar no Ayrton, porque ele não tinha acesso ao governo, que não adiantava pedir, que eu não tinha acesso ao governo, o vereador Ayrton não seria atendido. Queria também registrar aqui, e vou registrar, e vou bater com a minha voz não calar. A Formosa. Fala-se no calçamento da Formosa. Bonita calçamento da Formosa. Quase toda a Formosa calçada. Só que nós temos na entrada da Formosa, à direita, quem vai à Formosa. Eu convido os senhores vereadores que vão ali. Temos ali em torno de 10 casas que é praticamente inviável morar ali. Quando chove, alaga as casas. Eu tive ali 2 dias após a chuva. Tinha água dentro das casas. Imagina. Além de ter calçado e não ter colocado o cano, tem ali a canaleta do asfalto que joga água para dentro daquelas casas ali. Não tem cano, não tem boca de lobo, a água não tem para onde ir, a não ser para dentro das residências. Eu falo sempre, quando você vai calçar, o que é mais importante? Calçamento é importante, mas acredito eu que o saneamento é mais importante. Eu perguntei para aquelas pessoas ali, o que era mais importante para eles, ter o calçamento na frente da casa deles ou ter um esgoto? Eles disseram, certamente seria o esgoto. Imagina, você tem banheiro e não tem para onde a água ir. Cavaram um buraco, e o governo é sabedor disso. Cavaram um buraco com uma profundidade quase do tamanho de uma lança para captar a água. Para captar a água da rua. Só que como é banhado, esse buraco fica cheio d'água. Não adianta o buraco. Ele serviria se fosse um lugar seco. Ele poderia absorver a água. Mas como é banhado, ele automaticamente enche. Só com a infiltração do banhado.
Então eu gostaria, e o governo é sabedor disso, o pessoal daí me disse que o prefeito é sabedor, o secretário é sabedor, só que, como é feito, a rua ali é estreita. Se fosse feito antes do calçamento, como não tem espaço, o cano poderia ser na rua. Não depende de espaço na rua, não, entre a casa e a rua. Faça na rua. Mas não deixa sem esgoto, sem saneamento. Porque imagina você morar num lugar que seu banheiro não tem para onde você larga seu banheiro. Você chover, você vê a água da chuva entrar dentro da sua casa, da sua residência, por falta de saneamento. Você tem uma rua bonita, calçada na frente da sua casa e com esse transtorno. Então, se o governo não tomar providência, a minha voz não vão calar. Eu vou usar todas as segundas-feiras essa tribuna e vou fazer vídeo e vou mostrar para as pessoas o que acontece ali na entrada da Formosa à direita, na entrada da Formosa. Porque não admito que pessoas no mundo dos dias de hoje vivem daquela forma. Porque eu não admito. Se o governo não se preocupa, eu me preocupo. E vou continuar defendendo essas pessoas, porque acho que a nossa função como vereador é justamente defender essas pessoas. Essas pessoas que eu digo, eu sei que o governo não gosta de dizer, eu considero excluídas. Porque quando você faz esse tipo de trabalho, eu considero uma pessoa excluída, porque não se preocupa com a situação dela. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.